o nome dele é Liberto. Ele fala assim: Caio, eu estava na igreja Casa da Bênção e saí de lá. Era alusiva essa história aí desse caso aí, né? Sim. Do Valdemiro. Essas facadas. E o uso de tudo isso, desse aparato, para poder também enfiar a faca na galera que está aí. Claro. Paguem mais porque o vosso ungido precisa ser protegido. Isso aí. Pois então, eu estava na igreja Casa da Bênção, saí de lá. Era uma campanha do lenço, da rosa, do óleo, de ungir roupa, de ofertas, etc. Só não tinha coragem de falar. E algumas vezes achava que eu estava errado. Sabe? Mas quando eu li em Efésios capítulo 2, a minha mente e o meu coração se abriram para entender Deus e o seu amor. Que maravilha, Caio. Eu estou emocionado só de falar. Que graça maravilhosa, como Deus é bom. Mas Amém. Antes de sair, eu falei com o meu pastor e disse a ele o porquê da minha saída. É porque eu não acreditava mais em campanhas e tal, e que oferta era ato de amor e gratidão e não de troca. Falei do amor de Deus que me alcançou e que não iria mais frequentar a igreja para não ser contra e criar divisões. Ele olhou para mim e disse que eu estava perdido, sabe, Caio? Porque agora ele contribuía por amor e não mais por obrigação. Ele passou a pensar no amor, né? Era uma resposta da gratidão do coração dele a Deus e não uma barganha, uma negociação. Aí o pastor falou que ele Então você está perdido porque Deus é capitalista. Exatamente. E perguntou... Deus de fato é um agiota. É ruim demais. O Deus dessa moçada é um grande agiota universal. Filho da mãe. E eu lembrei, esse negócio de Casa da Bênção, é um velhinho que tem aqui em Brasília. Eu já vi esse velhinho. Você não lembra esse velhinho é uma coisa... Os maiores micos, eu disse que alguns dos maiores micos que eu já paguei na vida, paguei na Catedral da Bênção aqui. Não lembra daquela história que eu falei? Eu preguei umas 2 vezes lá ou 3. Há muitos milênios atrás. Antes da fundação do mundo. E para entrar naquele lugar ali, primeiro as trombetas tocam. O negócio lá é muito doido. É muito maluco aquilo aí. Tocam as trombetas. Aí lá vem aquele bando de presbítero com aquelas calças apertadas, aqueles botões de umbigo aberto aqui, tudo socado. A mulherada é só varoa de guerra e a trombeta tocando e o povo em pé delirando porque você vai entrando e eu e ele entrando. Em primeiro lugar, né? Sem o cara? É claro, nós dois. Entrando e eu passando aquela vergonha, aquele mico cósmico. Eu digo, meu Jesus, que coisa horrorosa. Já passei muitos. Eu tô ligado. Esse é um deles. Varoa de guerra. Só tinha varoa de guerra. O que é uma varoa de guerra? Você não queira saber. Com um minotauro zangado do que com uma varoa de guerra. Sim. Mas vamos lá, ele perguntou quem eu estava escutando. Eu disse, eu só leio a Bíblia. Só leio a Bíblia. Ele está ouvindo a Bíblia. E leio alguns estudos de outros autores cristãos. Ele disse que iria orar por mim porque eu estava perdido mesmo. Caio, eu percebi que no fundo ele sabe que eu estou certo, mas ele não pode assumir. Claro. Quando eu era presidente dessa cambada toda, representava 65% de todas as denominações evangélicas do Brasil e os seus pastores, e era uma coisa séria. Eu vi gente, na hora que eu falei, se nós não tomarmos uma posição agora e já, e que não seja só a minha posição, porque a minha eu estou tomando desde que eu comecei a pregar. Agora vocês não tomam. E se nós não tomarmos como um coletivo e definirmos que tudo que surgiu no neopentecostalismo e que está começando a corromper até o pentecostalismo não é evangelho, eles vão roubar a sigla evangélico. Vai passar a ser deles. E vocês nunca mais vão poder dizer que são evangélicos sem que vocês estejam associados a eles. Eles serão os representantes disso. Quando chegou na hora de fazer uma coletiva final, com a mídia toda presente e os principais líderes evangélicos do Brasil viriam,
E eu comecei a receber os e-mails, os faxes e os telefonemas dos presidentes de quase todas as denominações. Quase todas. Meu irmão, você está certo, é isso mesmo, mas nós não podemos ir publicamente contra essas pessoas, porque senão nós vamos perder a arrecadação. Tem gente no nosso grupo que já está bandeada por lá de lá, e eu não posso falar a verdade do Evangelho, porque senão eu perco dízimos. Havia outros que diziam a mim: Caio, você está certo em gênero, número e grau, mas não vamos fazer isso não, porque do jeito deles dá certo. Dá certo, você não vê? Que o Macedo comprou a Record, comprou as rádios, comprou por quê? Porque está tudo errado. Mas dá certo esse modo errado de fazer as coisas. Dá certo. E eles escolheram o modo errado de fazer as coisas e deixaram para trás o Evangelho de Cristo, a cruz e o sangue. E o que eles chamam de igreja se tornou apenas o bazar dos salteadores, o covil das perdições. Infelizmente, amigos, quem quiser me achar radical pode achar, mas você logo vai estar na cara da eternidade, aí você vai ver quem falou o Evangelho e quem enganou você. E eu sei que eu serei vindicado como quem falou o Evangelho na minha geração. Disto eu sei. E aí? Ele fala: eu tô triste, sabe, Caio, por ele e por meus amigos de lá. Ele falou que eu estava longe de Deus porque não estava indo à igreja. Eu falei que eu sou a igreja e Deus está comigo todos os dias. Ele falou para minha família que eu estava ficando louco com as interpretações erradas da Bíblia. O que eu faço, Caio? Nada. Creu ou não no que o cara falou? Continua você vivendo o Evangelho, meu filho. Deixa ele lá. Se você creu, você creu. Se você creu, você sabe o que fazer. Você tem como voltar atrás? Tem como retroceder? É claro que não. Você já sabe o que fazer. Nós não somos dos que retrocedem. Prossiga aqui, vamos caminhar aqui. A sequência é óbvia. Você só perguntou pela mania religiosa de perguntar, mas você já sabe qual é o caminho assim. Tá bom, meu filho? Beijo para você.